Olá, irmãos, paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais sobre a carta pastoral, que fala sobre culto, que fala sobre a liturgia, o que deve ter e não deve ter no culto. E hoje é a parte final desse estudo, né? Estamos chegando ao final, agora já no estudo 6, onde vamos falar sobre algumas expressões corporais no culto. Algumas perguntas interessantes. Nós podemos levantar as mãos, por exemplo, quando estamos louvando a Deus. Nós podemos dar glória a Deus, aleluia. Nós podemos nos ajoelhar, por exemplo, no momento de culto. A igreja pode ter dança durante a liturgia, durante o culto solene, ou coreografia, ou teatro. A igreja pode bater palma, né, como um acompanhamento rítmico. A igreja pode aplaudir, né, aquelas palminhas para Jesus. A igreja pode aplaudir um pregador quando ele sobe ao púlpito. Vamos falar sobre isso. Eu sei que isso é um ponto um pouco polêmico nas igrejas, em várias igrejas, mas na Igreja Presbiteriana do Brasil nós temos um direcionamento pastoral muito legal, muito adequado, muito sábio, muito equilibrado, e essa é a nossa missão na aula de hoje, é passarmos um pouco sobre o que nós entendemos biblicamente sobre essas expressões corporais no culto, ok? Eu preparei aqui os slides, né, como eu sempre tenho feito. Depois, se você quiser, né, você que não é da Igreja Presbiteriana do Planalto, mas se você quiser, de repente, esses slides, né, entre em contato comigo e aí, com o maior carinho, eu mandarei para você esses slides também, ok? Nós já tivemos 5 estudos, né? Já começamos lá com os tipos de culto, o que que é o culto, sobre a vida cristã, já falamos sobre o templo, que na verdade a igreja pode se reunir em qualquer lugar, que o templo, a estrutura física em si, ela não tem um poder espiritual, mas a igreja somos nós, e onde quer que os crentes estejam, eles precisam é adorar a Deus em espírito e em verdade. Falamos sobre que o princípio regulador do culto, no estudo 3, é a palavra de Deus, são as escrituras, elas que dizem as normas do nosso culto. Falamos sobre algumas circunstâncias do culto, como o horário, como a mobília, com relação ao local onde a igreja vai se reunir, com relação também à sequência, né, dos elementos do culto. E falamos sobre algumas mudanças históricas, por exemplo, nos instrumentos musicais, o surgimento do canto coral e etc. Certo? Nós falamos na última aula sobre princípios do culto aceitável a Deus e a responsabilidade pela condução do culto, falando que Deus ele precisa se agradar primeiro do adorador para depois se agradar da sua adoração. Primeiro Deus recebe o ofertante e depois a sua oferta. Lembra de Caim e Abel? Os dois ofertaram a Deus e Deus se agradou de Caim e de sua oferta, ao passo que ou Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Já invertendo as bolas aqui. Tá bom? E falamos que a responsabilidade pela liturgia, pela condução do culto, é do pastor da igreja, certo? Daquele que é responsável pela igreja. Por quê? Porque as escrituras é que devem nortear o que acontece no culto. Então, é muito importante que o pastor esteja sempre a par da liturgia, dos textos, dos cânticos que serão cantados, mas é claro que ele pode, na execução dessa liturgia, ele pode contar com a ajuda de irmãos, com a ajuda dos presbíteros, principalmente, que estão sempre ali ajudando o pastor, né, dos seminaristas também, e etc. E hoje, como eu já falei na guisa de introdução, vamos falar um pouco sobre essas expressões corporais no culto, certo? Indo diretamente a elas, né, quais expressões corporais que podem ter no culto público? Quais expressões corporais nós encontramos respaldo na Escritura, certo? Primeiramente, eu gostaria de falar sobre aquele ato, né, de elevar as mãos a Deus ou olhar para os céus, né, em adoração a Deus, e o ato de simplesmente se ajoelhar para orar ao Senhor. Então, nós temos várias referências que mostram que, em vários momentos culticos, principalmente no Antigo Testamento, mas também temos textos do Novo Testamento, nós vemos que isso era feito no momento de culto, certo? Então, ó, 1 Reis, capítulo 8, versículo 54 diz:
E o texto de 2 Crônicas 6:13 é praticamente uma repetição, por isso que eu coloquei as duas referências aqui. Então, ó, tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, observe que ele está no momento de culto, estando de joelhos, observem, e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Observem que isso é um momento de culto. Quero, portanto, 1 Timóteo 2,8, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E, por fim, Atos 20:36. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, observe que essas expressões corporais, elas podem estar no culto público. Não de maneira determinante, obviamente, mas não há problema nenhum durante o culto, uma vez que temos relatos disso, dessas expressões corporais no culto, então não há nada, não há nenhum problema de os irmãos, por exemplo, num cântico, né, às vezes de adoração, levantar as mãos aos céus e glorificar a Deus e louvar a Deus com aquela atitude de reverência, né, aquela atitude de reconhecer o Deus que está sendo cultuado naquele momento, certo? E é claro, ficar de joelhos mostra a nossa submissão ao Senhor no momento do culto, mostra a nossa atitude de humilhação, de reverência, de quebrantamento na presença de Deus. Então, tanto o levantar as mãos, olhar para os céus, né, se ajoelhar, isso tudo pode ter no culto como expressões corporais, certo? Não há nenhuma proibição, muito pelo contrário, nós vemos essas expressões corporais também no culto, ok? Pessoal, então eu posso levantar as mãos? Pode, irmão, sem problema nenhum. É bíblico, está na Escritura. Pastor, então eu posso chegar na igreja, posso dobrar os meus joelhos e orar a Deus? Pode, meu irmão, isso é bênção, isso é a atitude de submissão, de quebrantamento, aquele que vai ser cultuado ali, certo? Outras expressões nós encontramos também, por exemplo, a dança, né, que é o que mais se fala, certo? Quando se fala de expressões corporais na igreja, no momento de culto, se fala muito hoje sobre dança. Então, a dança nas escrituras, elas vão aparecer pelo menos 25 vezes. Então, são abundantes as passagens que falam de dança. Contudo, veja comigo o contexto em que ocorrem essas danças. Por exemplo, no contexto de festa popular, Deus havia estabelecido várias festas durante o ano para o povo de Israel, e nessas festas os crentes dançavam, certo? Nós temos muitos relatos bíblicos sobre isso. Em vitórias militares, muitas vezes, quando o povo festejava a vitória sobre os inimigos do Senhor, expressão de exultação religiosa, como o salmista no Salmo 150, né, fala daquela exultação diante da grandeza de Deus, diante do louvor a Deus, e até em festividades pagãs também. Muitos dançavam, né? As culturas pagãs também possuíam suas danças. Mas note bem, eu coloquei aqui embaixo, essas ocorrências, elas não se referem a danças no contexto do culto público oferecido a Deus, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. Então, se alguém perguntar assim, tem dança na Bíblia? Tem. E tem pelo menos 25 vezes dança na Bíblia. Mas nenhuma dessas 25 vezes essas danças estão presentes no culto público. Todas elas são feitas fora do culto. Então, nós entendemos que há coisas que nós podemos fazer, algumas expressões, como nós já vimos, que nós podemos fazer no culto público, já outras não. Por quê? Porque a Escritura não dá respaldo para isso. Em nenhum momento dessas danças se refere a culto ao Senhor, aquele culto solene, com data, com local, com hora marcada, onde o povo se reúne solenemente para cultuar a Deus. Então é por isso que nós não praticamos a dança nos nossos cultos, ou não deveríamos, pelo menos, praticar a dança litúrgica, porque não há esse respaldo bíblico, certo? Continuando ainda aqui, vamos falar então mais detidamente sobre o que ocorre às vezes na maioria das igrejas, certo? Como, por exemplo, as danças litúrgicas e as coreografias, certo? Presentes aí em muitas igrejas.
em algumas até da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós vamos meditar um pouco sobre elas e pensar um pouco sobre isso, certo? Então, ó, a que se aplica? O que nós queremos dizer com danças litúrgicas? Geralmente ela é aplicada assim, ó, danças da congregação ao som de música durante o cântico. Então é tocado um cântico lá pela equipe de música e a igreja dança, certo? Toda a congregação dança. E, em segundo lugar, aquelas danças realizadas às vezes por indivíduos, certo? Alguém que entra, né, com uma música e faz uma dança, né, com aquela roupa toda característica, né? Ou grupos à frente da igreja, em determinado momento da liturgia, e que pretendem transmitir a palavra de Deus ao povo, ilustrando ou dramatizando uma mensagem musical durante o culto público. Estas últimas são também chamadas de coreografias e denominadas pela IPB de expressões corporais acentuadas. Então, irmãos, nós não criticamos a intencionalidade de transmitir a palavra de Deus. Sabemos que a intenção ela é boa, certo? Não há, creio eu, maldade na intenção das pessoas ao querer dançar na igreja, ao querer expressar aquilo. É claro que às vezes em qualquer momento do culto pode ter soberba, pode ter você pode tirar o foco de Deus e colocar no homem. E eu creio que muitas dessas manifestações de danças, quando ocorrem na igreja, elas têm um objetivo, elas têm uma pretensão de transmitir a palavra de Deus, ilustrando, né, dramatizando algo para transmitir a palavra, certo? Então, aqui nós já entendemos. Então, a dança, quando toda a igreja está dançando, e outras quando um indivíduo, especificamente, ou um grupo à frente da igreja, ao som de uma música, está dançando, ok? Então, isso é o que nós entendemos por danças litúrgicas e coreografias, ou expressões corporais acentuadas, ok? Então, aqui, ó, em primeiro lugar, nós temos um esclarecimento muito importante. Vamos lá. Eu procurei, inclusive, irmãos, é um detalhe importante, eu procurei colocar bastante texto da carta pastoral para entendermos melhor a forma como a Igreja Presbiteriana do Brasil estuda ou entende essa questão das danças e das coreografias, certo? Então, eu coloquei bastante texto nos slides porque eu creio que a forma como a carta pastoral foi feita, eu achei muito legal, muito equilibrada, eu achei muito sábia, muito bíblica, então eu preferi colocar o máximo de texto possível, ok? Então a primeira coisa é que dançar em si mesmo não é necessária e intrinsecamente errado e pecaminoso. A começar do fato que encontramos diversas ocasiões no Antigo Testamento em que membros individuais do povo de Deus dançaram. Então, dançar em si, o ato, a dança, ela não é pecado. Nós sabemos e acabamos de falar que há pelo menos 25 manifestações de danças na Escritura, ok? Então, dançar em si não é pecado. Mesmo que não encontremos no Novo Testamento qualquer referência a danças por parte de cristãos, entendemos que o ato de dançar em si não é intrinsecamente contrário ao cristianismo, a não ser quando dançar envolva e promova a impureza sexual e comprometa o testemunho cristão diante do mundo. Olha que coisa interessante, irmãos, que coisa sábia que nós entendemos, que a Igreja Presbiteriana do Brasil entende à luz da Escritura. Dançar em si não é pecado. Nós até achamos, eu pelo menos particularmente acho muito bonito pessoas que sabem dançar bem. Eu admiro muito, por exemplo, algumas danças de salão, como a valsa, né? Eu acho fantástico. Então, não há problema em dançar. Não é algo que é contrário ao cristianismo. O problema é só o cuidado que nós devemos ter, a sabedoria que nós devemos ter para que esta dança não promova, por exemplo, a impureza sexual, como há muitas danças imorais por aí, ou então que comprometa o testemunho cristão. Então, imagina que você está lá num ambiente, sei lá, num banho, né, num clube de piscina e tudo, aí de repente você começa a dançar e aquilo de repente vai escandalizar as pessoas, vai escandalizar alguns crentes que estão lá. Então, se você está num ambiente onde, mesmo que você esteja dançando uma valsa, vai escandalizar alguém, a Escritura nos orienta a não fazê-lo. Certo? Então, se você vê que há pessoas que não gostam, que não concordam, você não vai fazer. É isso que Paulo fala, de só
Se o meu irmão não come carne e ele acha que isso é errado, eu também nunca mais vou comer carne, certo? É claro que a ideia ali é de não comer com a pessoa, ou perto da pessoa, porque aquela pessoa não gosta, porque ela acha errado. Então, sabemos que temos a liberdade de fazê-lo, certo? Mas que se aquilo vai prejudicar, vai escandalizar o mundo, vai prejudicar o nosso testemunho, é melhor não fazer. Talvez o ideal seja em ambientes mais familiares, né? Em ambientes mais íntimos, né? Dentro de casa, da família, ou o maridão, né? Que prepara aí um jantar romântico para sua esposa e coloca lá. Vou voltar lá nas antigas, né? O For Make Love da vida, alguma coisa assim. Você pode dançar com a sua esposa e tal, sem problema nenhum, certo? Isso não é contrário ao cristianismo, muito pelo contrário, isso é cultural, faz parte da nossa cultura brasileira e nós não temos esses impedimentos a não ser se promover a impureza sexual ou comprometa o testemunho cristão, certo? Então, por exemplo, ó, o Salmo 100, geralmente, ele é aquele salmo utilizado pelas pessoas para defender a dança litúrgica. Então, ó, a exortação do Salmo 150, perdão. Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o com adufes e danças. Então, muitos defensores das danças litúrgicas utilizam esse texto como texto prova, certo? Como que sendo danças que eram feitas no santuário de Jerusalém ou no templo de Jerusalém, lá no Monte Sião. Todavia, irmãos, se você estudar esse texto, se você não apenas ler o texto superficialmente, mas um estudo mais cuidadoso, minucioso do texto, você vai entender claramente que a passagem ou a palavra santuário, que é referida pelo salmista, é o firmamento. E de acordo com o que nós chamamos de paralelismo hebraico, uma exegese mais aprofundada lá do texto, utilizando a técnica, né, e a figura, né, literária, né, do paralelismo hebraico, não se refere ao templo de Jerusalém, mas se refere ao firmamento, certo? Se refere à criação de Deus. Então, é essa a ideia aqui, certo? Louvai no firmamento, obra do seu poder. Ou seja, a ideia aqui é de que você está nesse mundo, de que você está aqui na terra e você pode louvar a Deus aqui sim com adufes e danças, certo? Mas isso não prova que isso era feito no culto público. Como nós já vimos, não há nenhum relato na Bíblia dizendo que você pode louvá-lo dentro da igreja ou dentro do templo. Então, santuário aqui significa o firmamento, debaixo do céu, a criação de Deus e não ao templo de Jerusalém, ok? Assim, ó, tais passagens e outras antes mencionadas e analisadas não podem servir de base para justificar práticas tais como danças durante o louvor por parte da congregação, ou a existência de um grupo de dança litúrgica para realizar coreografias durante o culto. A criação do dom da dança, né, e colocou aqui a criação entre aspas, né, do dom da dança santa e a organização de ministério de danças litúrgicas na igreja. Não há fundamento para isso. Não há fundamento bíblico para dizermos que pode ter no culto solene essas expressões, certo? Esses ministérios de dança. No caso das expressões realizadas com as crianças, aqui é um contexto diferente, certo? Porque uma pergunta lógica é: e as crianças? Quando nós reunimos as crianças ali para aquelas brincadeiras, para aquela reunião das crianças, que não é um culto solene, certo? Aquilo é mais uma reunião social, é um momento de estudo, é um momento de escola bíblica, é um momento social com as crianças. Então, ó, e aquelas dancinhas lá, Clube do Cristãozinho, né? Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal, né? Pode, não pode? Como é que fica nessa questão? Então, nós entendemos, sim, que essas expressões corporais realizadas com as crianças nos departamentos infantis, nós as consideramos apropriadas para a instrução dos infantes, não devendo, todavia, ser incluídas como parte do culto público oferecido pelas igrejas. Então, se você faz agora Dia das Crianças, você pode, isso é apropriado, aquelas músicas que ajudam a criança, muitas delas ajudam a criança a entender melhor a palavra de Deus, ajudam a entender
as verdades da Escritura, ajudam a entender as histórias da Bíblia, e a gente sabe que esse lúdico, né, esses gestos, na verdade, mais do que danças, geralmente essas músicas são gestuais, não há problema nenhum, certo? Desde que seja socialmente. Lembra quando nós falamos em estudos anteriores sobre aquelas danças de roda que antes eram muito comuns nas igrejas, nos acampamentos, por exemplo, nos encontros de jovens, de adolescentes, onde tocava-se aquela música e tinha várias coreografias, né, uma dança para lá, roda para cá, roda para lá e tal. Não há problema nenhum, desde que seja feita em reuniões de cunho apenas social, certo? Socioculturais, podemos dizer assim, não no culto. Então, quando as crianças ou o departamento infantil vai fazer uma reunião com as crianças de cunho social, ela pode sim e deve usar fantoches, né, contar historinhas, fazer aquelas músicas de crianças com todo o seu gestual, isso é apropriado, sem problema nenhum, desde que não seja durante o culto público, certo? Ainda continuando nesse esclarecimento, as danças não são circunstâncias ligadas à palavra, pregada ou cantada, como se fosse uma encenação ou dramatização da mensagem de Deus, visto que não contribuem para que a palavra seja mais bem compreendida pelo povo de Deus e tenha tendência, ao contrário, de obscurecer o seu significado e a sua mensagem, desviando o foco e a atenção da comunidade. E, além disto, não encontramos nas Escrituras qualquer orientação para que transmitamos a mensagem de Deus ao seu povo mediante o ato de dançar, como se o mesmo fosse o meio eficaz para tal. Então, aqui um cuidado, e é interessante isso, né? Porque de repente alguém pode falar, não, mas isso não é um elemento do culto. Isso é uma circunstância do culto. Lembra a diferença? O elemento do culto é aquilo que a Bíblia diz que tem que ter no culto, certo? E as circunstâncias do culto é aquilo que, tendo ou não tendo, não vai fazer diferença. Muito pelo contrário, as circunstâncias do culto, elas funcionam meio que, elas servem à causa maior dos elementos. Então, elas são meio que meios ali ou suportes para que os elementos estejam sempre bem feitos, em evidência, principalmente a pregação da palavra. Então, alguém pode dizer assim: então, pastor Cristiano, eu posso colocar a dança ou posso colocar o teatro, porque isto é uma circunstância do culto. Eu entendo que não é um elemento, mas é uma circunstância do culto, para que as pessoas entendam melhor a palavra, uma vez que as circunstâncias, elas ajudam nos elementos do culto. Mas é claro que no caso da dança isso não cabe. Por que que não cabe, né? Se formos coerentes, nós vamos entender o seguinte, que a palavra de Deus, por exemplo, quando eu vou pregar, eu gasto umas 10 horas, 12 horas fazendo um sermão, porque eu tenho que estudar a fundo para levar à igreja a palavra mais mastigada possível, de maneira mais simples, didática possível. E a música não consegue fazer isto, certo? Ela não consegue dar explicações da palavra, ela não consegue transmitir o que de fato aquela frase, aquele contexto daquela palavra, daquela passagem quer dizer. A própria dramatização também, ela não consegue transmitir de maneira mais nítida a palavra, certo? Então, a maneira mais eficaz de nós entendermos a palavra é justamente entendê-la no momento de culto, certo? Ou no momento de estudos bíblicos. Isso é muito importante nós entendermos. Então, na verdade, se você perceber bem, por exemplo, quando tem danças litúrgicas, e eu já participei de igrejas, principalmente antigamente, quando não tinha essa carta pastoral maravilhosa que nós temos, a minha igreja tinha dança litúrgica e muitas outras igrejas tinham danças litúrgicas. Mas o que acaba acontecendo? Geralmente a dança, ela tira o foco da palavra. Porque quando acaba o culto, o que vem na nossa mente não é necessariamente a palavra em primeiro lugar. O que vem? A dança. Quando tem o teatro, da mesma forma, você talvez não lembre do que foi pregado, certo? De maneira mais contundente e eficaz, mas você vai lembrar dos personagens, os nomes dos personagens da peça, da peça teatral, dos personagens, de algumas falas, dos momentos engraçados.
e certamente aquilo vai desviar o foco principal do principal elemento do culto, que é a pregação da palavra. Então, quem tem a supremacia, já falamos sobre isso no culto, é a palavra de Deus. E eu não posso colocar coisas como a dança, ou como o teatro, como a coreografia, que vai de repente atrapalhar ou vai tirar o foco, ou tirar o mínimo que seja do foco da escritura, já estaremos prejudicando de alguma forma a palavra. E na realidade, irmãos, nós que somos de uma linha reformada, né, de uma fé reformada, os reformadores eles aboliram do culto público as dramatizações dos mistérios, que eram populares durante a Idade Média, considerando que não existe um meio mais eficaz para se transmitir a palavra do que a entrega da mesma mediante a pregação e o ensino. Então, naquela época, na Idade Média, havia na igreja, a igreja havia se afastado muito da palavra de Deus, e naquela época havia, de fato, esses grupos, né, chamados grupos teatrais dos mistérios. Isso tinha, mas quando os reformadores viram que isso atrapalhava a pregação da palavra, disse: não, nós temos a pregação, nós temos o ensino, nós podemos esclarecer a palavra, e nada pode desviar o foco disso. Até mesmo porque, irmão, geralmente, tanto as danças, né, quanto as peças teatrais, elas têm mesmo que indiretamente, aquela coisa de destacar muito, né, ficar muito na mente da gente. E aquilo acaba tirando, principalmente quando tem partes muito cômicas, engraçadas, né, uma piadinha que a igreja ri, ela não vai lembrar de nada praticamente da palavra. Geralmente você vai lembrar do quê? Daquela piada, daquele momento engraçado. E, ou seja, a palavra, a pregação da palavra será bem prejudicada, certo? Por esses motivos, o Supremo Concílio e a Comissão Executiva, é claro, da Igreja Presbiteriana no Brasil, vem consistentemente orientando as igrejas federadas a que não incluam danças litúrgicas e coreografias no culto a Deus, conforme vemos, né? Aqui tem uma resolução, ó. A nossa igreja diz: são inconvenientes todas as formas que possam distanciar os adoradores desses princípios, sendo que dentre essas formas inconvenientes, conforme já declarado, né, pelo Supremo Conselho de 98, encontram-se as expressões corporais acentuadas, podendo ser incluídas entre as quais práticas tais como danças litúrgicas e coreografias. Uma coisa também que nós podemos entender que fazem parte, né, que distrai um pouco, se você pensar assim, geralmente quando tem as crianças, né? Imagina que as crianças vão fazer uma coreografia no culto. Quando as crianças acabam de cantar, as pessoas aplaudem. E o culto nunca deve aplaudir homens. A igreja, durante o culto, irmãos, nunca deve aplaudir a homens. E quando o teatro acaba, todo mundo se levanta e bate palma para o teatro da igreja. E, na verdade, isso é inadequado, porque nós cultuamos, nosso culto precisa ser teocêntrico, Deus no centro. Precisa ser cristocêntrico, precisa ser Cristo no centro, senão não é culto, senão o foco foi desviado. Então, por isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela declara que é inconveniente, ou seja, essas coisas não deveriam, em momento nenhum, estar presentes no culto solene. Que coisas? As danças litúrgicas e as coreografias, e à luz de tudo que nós vemos aqui, também a questão das apresentações de teatro, certo? Dessa forma, enquanto não se podem admitir as danças no culto público, quer nos templos das igrejas ou em quaisquer outros locais onde o culto público é realizado, por outro lado, é possível reconhecer que as danças são atividades legítimas quando realizadas fora do ambiente litúrgico, como atividades culturais das igrejas locais, e nestes casos, sempre a critério de seus conselhos e desde que não promovam a sensualidade ou escândalo. Então, é claro, a liderança precisa estar por dentro disso. A liderança sempre precisa estar atenta a essas expressões, a isso no culto. Certo, irmãos? Então, nós entendemos que, por sermos uma igreja federada, a Igreja Presbiteriana do Brasil, todos nós estamos interligados. E nós entendemos que nós precisamos sim obedecer aquilo que a igreja determina como verdade bíblica, como embasamento bíblico para as nossas igrejas. Então,
Se a IPB, né, ela diz assim, ó, nós não devemos fazer isto de maneira pastoral, certo? Então nós deveríamos obedecer a isto. Nós deveríamos cumprir, assim como nós pastores, nós líderes, esperamos que as nossas ovelhas nos ouçam e nos sigam enquanto nós formos fiéis às Escrituras. Da mesma forma, irmãos, pelo bom senso, pela profissão de fé que fizemos, pelos símbolos de fé que nós subscrevemos, nós deveríamos, né, ser fiéis àquilo que a Igreja Presbiteriana do Brasil, falando para os presbiterianos, ela preceitua como verdade bíblica, porque ela entende e o que ela diz a respeito disso, olhando para a Escritura, certo? Outra coisa, né? Nós falamos sobre danças litúrgicas, e sobre as coreografias, mas existem algumas expressões corporais que são fortes, né? Que não é nem a coreografia e nem a dança litúrgica, mas nós chamamos de fortes expressões corporais. Então, ó, determinados ritmos musicais tendem a provocar movimentos do corpo. Nós sabemos que o ritmo, a música, ela mexe muito conosco, né? Ela acelera, por exemplo, quanto mais ritmada é a música, ela acelera os nossos batimentos cardíacos. Quanto mais lenta a música, ela desacelera um pouco os nossos movimentos, movimentos cardíacos, a nossa musculatura, né? Quando ela é mais balada, assim, a nossa musculatura fica mais rígida, mais forte, mais firme. Então, isso mexe com a gente. A música mexe com todos nós, na verdade. Então, determinadas músicas, elas têm a tendência natural de produzir balanços, meneios e gingas, né, enquadrando naquilo que nós chamamos de expressões corporais acentuadas. E essas também são inconvenientes. Então imagina que toca uma música parecida com aquele ritmo lá do Olodum, né? E aí os irmãos começam, né, para lá, para cá, e a igreja toda dançando daquele jeito. Aí um começa a dançar para cá, outro começa a dançar para ali, e vai distanciar o adorador dos princípios que norteiam o culto a Deus. Então, os pastores também precisam prestar atenção nisso, certo? Aquelas danças, aquelas expressões que nós vemos que passam um pouco dos limites, né? Que ferem um pouco o princípio do bom senso, que prejudicam a reverência durante o culto, que tiram o foco, que levam a mente das pessoas para outros lugares e foge a sobriedade, foge o temor de Deus, foge a reverência e foge o bom senso. Então, essas expressões mais acentuadas devem ser evitadas, certo? Outra coisa são as palmas, certo? Bater palmas, nós podemos fazê-lo, certo? Então, a expressão bater palmas ocorre apenas no Antigo Testamento. Para os judeus, bater palma poderia expressar várias coisas, como a ira, como desprezo, certo? Também no Oriente Antigo, né, também era usado para aprovação pela queda dos inimigos, pela prosperidade do justo, como aplauso em cerimônias de aclamação de reis. Nenhuma das ocorrências sobre palmas no Antigo Testamento se refere à marcação rítmica de cânticos religiosos, quer no templo ou em outro lugar, certo? Então nós não temos uma prerrogativa ou uma determinação dizendo que as palmas elas estavam ou não presentes no culto. Nós não temos como afirmar isso. Na verdade, geralmente elas eram utilizadas em vários ambientes, como nós já vimos, certo? Esse fato nos leva à conclusão imediata, né, é que bater palmas durante os cânticos ou deixar de fazê-lo não torna os cânticos mais ou menos aceitáveis diante de Deus. Também que as palmas não devem ser usadas para ferir espiritualidade, o fervor dos cultos de uma igreja e seus participantes, e que jamais devem ser vistas como expressão de espiritualidade. Então, as palmas, irmãos, como acompanhamento rítmico, é apenas um acompanhamento rítmico. Não há poder espiritual, não há espiritualidade, de modo que aquele que bate ou aquele que não bate, eles não são mais ou menos espirituais, se bater palma ou se não bater palma. Então, eu acho que nós entendemos que isso deve ser facultativo, até mesmo porque tem pessoas que não têm noção de ritmo nenhum. E tentar bater palmas até atrapalha o cantar, certo? Então, não há espiritualidade, mas bater palmas na igreja, que fique claro, isso é apenas um acompanhamento rítmico.
E qual é a posição da IPB, então, pastor, sobre as palmas? Então, ó, eu coloquei aqui em azul. A IPB não tomou até o presente uma decisão de proibir ou admitir as palmas nos cultos públicos nas igrejas federais. Então, não há proibição e também não há admissão. Isso fica no mérito de presbitérios e de conselhos, certo? Não há uma determinação. Então, a liderança da igreja que vai analisar essa questão, certo? E se ela entender que pode bater palma, aceite. Se ela entender que não, aceite também. Se ela entender que é facultativo, aceite também, certo? A não ser que seja uma resolução do presbitério. Aí as igrejas, sim. O presbitério, ele jurisdiciona várias igrejas. Então, se o presbitério deliberar sobre isso, as igrejas prontamente precisam obedecer e seguir, ok? Então, essa é a posição oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. É facultativo, fica a critério do conselho da igreja ou do presbitério. E é facultativo aos irmãos que estão no culto. Então, na nossa igreja, por exemplo, aqueles que querem bater palmas como acompanhamento rítmico, sem atribuir espiritualidade nenhuma, ok. Aqueles que não querem bater palmas, ok também. Os dois igualmente estão adorando a Deus na beleza da sua santidade em espírito e em verdade. O que nós entendemos, irmãos, que não deve haver no culto são os aplausos, aquelas famosas palminhas para Jesus, porque não tem amparo bíblico para elas. E nem muito menos aplaudir homens, certo? Como em muitas igrejas falam, né? Quando subir o pregador, você bate palma para ele. Então, nem palminhas para Jesus e nem aquela coisa de aplaudir. Subiu o pregador, a igreja aplaude. Não, irmãos, isso não é bíblico, isso não é correto. O culto é somente a Deus que vai ser adorado. Então os homens não, os pregadores, os homens não estão lá para serem aplaudidos, eles estão lá para dobrarem os joelhos em submissão a Deus, em adoração a Deus. É Deus que está presente, é tudo para Deus, nada para o homem, é tudo para o Senhor. Então esses aplausos não são bem-vindos no culto, certo? E aí aqui o resumo, né, resumindo as orientações pastorais a serem seguidas pelas igrejas. Primeiro, diante das evidências bíblicas e confessionais relativas à importância do culto público, a IPB determina que os seus pastores, oficiais, igrejas e membros aqui procurem congregar-se com frequência para prestar serviço espiritual a Deus, não substituindo o culto público pelo culto individual ou familiar. Então, a congregação é importante, não deixemos de congregar, diz a palavra. Então, é preciso nos reunirmos para adorar a Deus. Outra coisa, as danças não fazem parte do culto público, ou seja, danças litúrgicas, coreografias, ministérios de danças. A dança pode existir, mas não no culto. Não, é claro, promovendo a sensualidade ou provocando escândalos, ok? Nós sabemos que não há problema. As danças são expressão cultural. E elas podem ser realizadas, sim, nas atividades da igreja local, mas não nos cultos, certo? E até aquelas expressões corporais fortes, como nós já vimos, também não, certo? Então, assim, os conselhos e presbitérios é que precisam orientar as igrejas sobre bater palmas ou não durante o culto, ou deixar facultativo. Eu, pastor Cristiano, entendo. Isso é bem pessoal, é claro, pode ou não pode, né? Depende do conselho. Mas eu, de maneira muito pessoal, entendo que isso na igreja deve ser de acordo com a igreja. Há igrejas que não têm o hábito de bater palmas. E está tudo bem, não há problema nenhum. E há igrejas que têm o hábito de bater palmas também, para mim está tudo bem, não há problema nenhum. Na nossa igreja é facultativo. Aqueles que querem bater palmas, sabendo que não há espiritualidade nisso, é só um acompanhamento ritmo, ok. Aqueles que não batem palma, ok. Certo? Então, todas as coisas nós precisamos fazer com sabedoria, com bom senso, com prudência para evitar conflitos, contendas, divisões no meio do povo de Deus. Isso tem que ser abençoador na vida da igreja. E o Supremo Concílio, é claro, suplica a Deus que essa carta seja usada para que o nosso culto seja melhor. Esse é o objetivo, irmãos, para que o nosso culto seja cada vez mais bíblico, seja cada vez feito para a glória de Deus.
ok? Eu sei que foi um estudo um pouco mais longo, aí de uns 40 minutos, mas eu queria começar e terminar esse assunto, que eu sei que é mais delicado, eu sei que é mais polêmico, mas eu acho que a tratativa que a Igreja Presbiteriana do Brasil dá a esse assunto é fantástica, é equilibrada, é sábia, é cheia de bom senso, é cheia de submissão à Escritura, de zelo pela Escritura, e eu sei que isso vai ser abençoador para a nossa vida, tem sido para mim, tem sido para a sua também. Então, que Deus abençoe o nosso culto, a forma como nós cultuamos a Deus, que esses estudos tenham servido para você tirar as suas dúvidas, para você crescer na graça e conhecimento do Senhor. Qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter maior prazer em tentar conversar com você, esclarecer eventuais dúvidas ou questionamentos ou contribuições que você tiver a fazer, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.